Glória a Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Eu sou o pastor Gabriel Santiago, eu venho aqui compartilhar uma palavra de Deus com vocês. A minha Bíblia, ela já está aberta na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, é o versículo 13. O título dessa mensagem é a situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Olha o que diz a palavra de Deus. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Quando o apóstolo Paulo ele usa aqui nesse texto a palavra ignorante, ele está se referindo à falta de conhecimento. Aquelas pessoas ali no tempo do apóstolo Paulo que não tinham conhecimento em relação àquelas pessoas que já tinham morrido. Por isso ele diz aqui, não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecer como os demais que não têm esperança. Ali no tempo do apóstolo Paulo, havia pessoas que não tinham esperança ali em relação àquelas pessoas que já haviam morrido, que já estavam ali descansando no Senhor. Vamos ler o 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Quando a trombeta de Deus ela tocar no dia do arrebatamento, o Senhor Jesus ele vai trazer na sua companhia aquelas pessoas que estão descansando no Senhor, que morreram em Cristo. Versículo 15. Ora, ainda vós declaramos por palavra do Senhor. Isto, nós os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. O apóstolo, quando ele se refere nós os vivos, porque ele já acreditava naquela época que o Senhor Jesus ele iria voltar no tempo dele, por isso que ele fala nós, ele se inclui também dentro, porque ele acreditava que no tempo dele, do apóstolo Paulo, o Senhor Jesus vinha para buscar a igreja, e quando a trombeta de Deus ela tocar, aquelas pessoas que estiverem vivas, elas não vão morrer, elas vão ser arrancadas da terra para as nuvens, ou seja, o corpo daquelas pessoas que estiverem vivas serão transformados. Aí a Bíblia diz aqui no versículo 15, Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor. Isto nós os vivos que ficarmos, até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá do céu, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiros. Já na tradução corrigida, a Bíblia diz assim, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, descerá do céu com alarido e a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus. A Bíblia, ela diz que o Senhor Jesus, ele vai descer dos céus com o alarido. A palavra alarido, se você for ali no dicionário, fazer uma pesquisa, significa gritos de guerra. E quando o Senhor Jesus ele voltar para buscar a igreja, vai vir com estrondo, com barulhos, gritos de guerra. O alarido ele é usado muito na guerra. Por exemplo, aquelas guerras antigas de espada, escudo, quando os dois exércitos, antes de se confrontar, ficava aquela fileira da direita, e ficava aquela outra fileira de soldado do lado esquerdo. E antes de eles se confrontarem, eles iam batendo ali no escudo com a espada. Todos os soldados ali, eles iam gritando
gritando, todo mundo ao mesmo tempo, era aquela gritaria de guerra. Todo mundo está ali gritando para se confrontar um com os outros. Isso é o alarido. Aquele soldado gritando ao mesmo tempo, isso é alarido. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele vai vir com alarido, grito de guerra. E vai vir também com a voz do arcanjo. O Senhor Jesus, ele vai descer com a voz do arcanjo. Por que a voz do arcanjo? Vai haver barulhos, vai haver barulhos de alarido, vai haver barulhos de trombeta e vai vir com a voz do arcanjo. Por que a voz do arcanjo? A voz do arcanjo, ou seja, é a voz poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo que vai tirar os mortos da sepultura. Você pode ver que ali no tempo de Lázaro, quando ele morreu, a Bíblia diz que ele estava morto há 4 dias. Já estava em decomposição o corpo de Lázaro. E Jesus foi lá ressuscitar Lázaro. Já cheirava mal, diz a Bíblia. Eu vou ler aqui em João. Vou abrir aqui a minha Bíblia no Evangelho de João. Se você quiser acompanhar aí, pode acompanhar também. O capítulo 11. O capítulo 11 de João, a partir do versículo 43. Olha o que diz aqui, ó. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. E saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto no lençol. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Ou seja, o que foi que tirou Lázaro do sepulcro? O que foi que trouxe Lázaro da sepultura? Foi a voz. A voz do Senhor Jesus é uma voz muito poderosa. Ela entra na sepultura, ela traz Lázaro de volta. O corpo já estava em decomposição. E é essa mesma voz que quando o Senhor Jesus, ele vinha, amém, com essa voz do arcanjo, a voz do Salvador Jesus Cristo, ela vai entrar na sepultura e vai trazer à existência aquelas pessoas que não existem mais. Não tem mais carne, não tem mais ali os ossos, não tem mais nada, virou pó da terra. Para se cumprir o que está escrito: do pó vieste e ao pó voltarás. Mas só que a voz poderosa do Senhor vai trazer a existência aquele corpo que já se desfez no pó da terra, que não existe mais. Então essa voz, ela vai entrar lá na sepultura. Vamos ler aqui o Evangelho de João, é o capítulo 5, deixa eu abrir aqui a Bíblia, no capítulo 5, é o versículo 28, eu vou ler aqui. Olha o que diz aqui, ó. Não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. A Bíblia diz que aquelas pessoas que estão ali no sepulcro, elas vão ouvir a voz, a voz do Senhor Jesus Cristo. Aquelas, lembrando, meus irmãos, que são aquelas pessoas que morreram em Cristo. Elas vão ouvir a voz do Senhor no sepulcro, elas vão sair da sepultura, ou seja, a voz do Senhor Jesus Cristo. Quando ele descer dos céus no arrebatamento da igreja, vai ter alarido, gritos de guerra, vai ter a voz do arcanjo, vai ter barulhos de trombeta, muito estrondo. Essa voz, ela entra no sepulcro e ela traz os mortos, aquelas pessoas que não existem, que já morreram, elas vão voltar, elas vão ouvir a voz do Todo-Poderoso. Olha que palavra poderosa, Mas vamos continuar aqui no versículo de número 17. Depois de nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens. O apóstolo Paulo, ele fala aqui mais uma vez, nós os vivos, porque ele já esperava Jesus no tempo dele. Ele está dizendo, nós os vivos que ficarmos, seremos arrebatados.
A palavra arrebatados significa tirar de um lugar para o outro com força, com rapidez. A palavra arrebatado significa tirar de um lugar para outro lugar com força, com rapidez. Que lugar é esse? Ou seja, as pessoas vão estar na terra, lugar, terra. Vai ser arrancado da terra para as nuvens, ou seja, vai ser tirado da terra, dos sepulcros, para o encontro com nosso Senhor Jesus, onde nas nuvens. O Senhor Jesus, meus irmãos, quando Ele vier, Ele não vai pisar na terra. Ele não vai pisar na terra. O encontro dele vai ser nas nuvens, vai ser nos ares. Ou seja, os cristãos, os remanescentes, amém? Aquelas pessoas que estão aguardando a volta do Senhor, que permaneceu fiel, elas serão arrancadas da terra, os remanescentes serão arrancadas da terra para as nuvens, está escrito aqui, ó. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor, nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Amém, meus irmãos? O Senhor Jesus, uma hora, Ele vai voltar, Ele está perto. Amém? A volta do nosso Senhor Jesus Cristo, ela está perto. Nós temos que estar pronto, preparado para o arrebatamento. E você, meu amigo e minha amiga, você crê na volta do Senhor Jesus Cristo? Medita nessa mensagem, guarda essa palavra no teu coração. Amém? Vou trazer mais mensagens sobre esse tema aqui de Tessalonicenses, sobre a voz do Senhor Jesus Cristo, a voz poderosa. Amém? Deus te abençoe. Fiquem todos na graça e na paz do nosso Salvador Jesus Cristo.